eu tenho atuado numa ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público que requer, em suma, um ressarcimento ao erário no valor de R$500 mil. O processo conta com 10 réus no polo passivo da demanda e é especificado na petição inicial qual o suposto dano que cada um dos réus cometeu nesse hipotético dano à administração pública. E houve o pedido da indisponibilidade dos bens dos réus nas suas devidas proporções. O magistrado, nos termos do artigo 16 da Lei 8429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, deferiu a essa liminar pleiteada pelo Ministério Público. No caso do meu cliente, especificamente, lhe é imputado o dano no valor, no montante de R$3.800. Para nossa surpresa, houve a construção de 2 automóveis e de uma moto, que totaliza quase R$200 mil. Então, a medida da Tavenha não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que está esculpido nessa lei por meio do artigo 16, parágrafo 6º e parágrafo 10º, que garante que a indisponibilidade dos bens pode ser substituído por uma caução idônea, por uma fiança bancária ou por um seguro garantia judicial. E também determina que a indisponibilidade dos bens deve servir exclusivamente para garantir o integral ressarcimento, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre eventuais acréscimos patrimoniais decorrentes da atividade ilícita. Então, é fácil de perceber que essa constituição de bens, repito, não observou esses princípios que são pilares, um dos principais pilares do nosso ordenamento jurídico, do Estado Democrático de Direito, que proíbe os excessos justamente em sede de restrição de direitos, como está ocorrendo aí uma restrição no direito da propriedade. Nesse sentido, qualquer limitação legal, ela deve ser adequada, ou seja, ela deve ser apropriada, ela deve ser necessária, ou seja, exigível, e deve se levar em consideração a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a medida a ser tomada deve ser uma medida justa. Nesse caso, nós teríamos 2 caminhos para corrigir esse equívoco. Primeiro, interpor o recurso denominado de agravo de instrumento, nos termos do artigo 16, parágrafo 9 da Lei de Improbidade Administrativa, e aí a decisão seria revista pelo Tribunal de Justiça, ou atravessar o processo com uma petição fundamentada requerendo a reconsideração dessa medida e que fosse oportunizado ao cliente oportunizado o direito de efetivar um depósito bancário, um depósito judicial, para garantir esse valor, havendo a condenação no final do processo. E então nós optamos por uma questão do princípio de celeridade, de economicidade processual, optamos, num primeiro momento, por essa segunda opção e esperamos que esse direito lhe seja oportunizado e que prevaleça até o final do processo ou até o final da sentença. Então, fica aqui a nossa contribuição nesse caso prático que estamos também atuando. Até mais.